Muito bom dia a todos, Deus seja louvado. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: quem ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi o profeta poderoso em obras, palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, os chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que alguns profetas e algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Algumas mulheres nos falavam que na madrugada foram ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que eles afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como que as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isto para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia passar adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, a noite já está chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não ardia nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nós temos um evangelho ao qual nos traz os discípulos de Emaús e fala que eles caminhavam triste. A ordem de Jesus para todos eles é que permanecessem em Jerusalém. Mas eles, mediante a tristeza, a morte, a desilusão, a decepção, eles saíram entristecidos e foram voltando embora para Emaús. No meio do caminho, Jesus entrou. E quando Jesus entrou, começou a conversar com eles, mas eles não reconheceram. Olha um detalhe muito importante que São Lucas nos traz. São Lucas faz questão de mostrar que eles não o reconheceram. Você só consegue reconhecer alguém quando você já conhecia. Isso é lógico. Eles conheciam Jesus. Porém, a decepção, a tristeza, a mágoa, a dor, as dúvidas eram tão grandes que mesmo Jesus caminhando ao lado deles, eles não conseguiam reconhecer Jesus. Assim acontece muitas vezes com todos nós. Quando estamos passando por momentos de dificuldade, de sofrimento, de tristeza, parece que Jesus nos abandonou. Mas não, meu irmão, ele está caminhando ao seu lado. Basta você sentir o coração ardendo e despertar para conseguir enxergar ao próprio Senhor que caminha ao seu lado, nesse momento de dificuldade, nesse momento de tristeza. Hoje eu quero dizer a você que perdeu um ente querido, vítima de Covid. Eu tenho escutado muitas pessoas falando: nossa, no Brasil agora só morre de Covid. Não, só você acessar o site do Ministério da Saúde, direto, que você vai ver que existem inúmeros tipos de mortes acontecendo no Brasil. Só que, infelizmente, a Covid vem afetando muitas famílias. E o duro é saber que tem algumas pessoas que só vão sentir o peso realmente da alça do caixão quando estiver levando algum familiar dele ali dentro. Porque, do contrário, algumas pessoas até agora ainda não percebeu que muita gente está morrendo. Muitas pessoas próximas estão morrendo. Muitos amigos estão morrendo. Então, querido irmão, você que perdeu um ente querido, eu venho dizer para você hoje: Jesus caminha do seu lado.
Jesus caminha ao seu lado. Não importa a forma com que o teu foi, se foi por Covid ou se foi por uma outra doença. Mas ele foi. E com certeza o teu coração está sofrendo essa dor, sofrendo esta ausência. Então eu quero dizer para você hoje, pega e se gruda, se junta com Jesus, abraça Jesus, ele está do teu lado, mesmo você não vendo, ele está do teu lado. Dobra teu joelho, derrama tuas lágrimas diante de Jesus sacramentado, pede para ele aliviar o teu coração. A saudade você sempre vai carregar no seu coração, daquele que se foi, sinal que ele valia alguma coisa muito importante para você. Porém a dor, ela precisa sair, e essa dor só vai ser completa, primeiro, quando você entregá-lo aos braços do Pai. Segundo, quando você pedir ao Senhor que acalme o teu coração. Que Deus seja louvado, o inimigo acorrentado e todos aqueles que nos perseguem sejam abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Bom dia.